Agro, eu sou César Rezende e agora a gente conversa com o André do Amaral, gerente comercial da Gruner. André, seja bem-vindo ao podcast. César, obrigado, muito bom estar aqui, vamos conversar um pouco sobre o nosso mundo. Vamos lá, André, a gente tem visto que a galera está muito preocupada com a questão do clima e da produtividade. Como a tecnologia da Gruner pode ser aliada nisso? Perfeito, César. A Gruner é uma empresa de tecnologia agrícola, né? Quando a gente fala em tecnologia agrícola, a questão de produtividade está muito associada à questão de clima também. Então, o aumento da produtividade dos nossos canaviais, o aumento da disponibilidade hídrica no solo, realmente é um diferencial que a Gruner entrega pelo fato da gente ter o controle de tráfego. A cana-de-açúcar é uma cultura que ela não pode ser pisada, a gente não pode passar sobre as linhas de cana e sacrificar a raiz e sacrificar o solo naquele local. E quando a gente fala de Gruner, é um equipamento que nasceu do campo para o campo, a gente consegue realmente fazer com que os rodados, né, os Gruners, os equipamentos só trafeguem no local que foi destinado aos pneus para rodarem. A gente não pisa sobre as linhas de cana, que é o que a maioria dos equipamentos fazem. Então, dessa forma, a gente tem o aumento de produtividade agrícola, naturalmente vai ter um maior sequestro do carbono, então todo esse ciclo se fecha com a nossa tecnologia, como eu disse, preconiza solo e planta. Quando você fala na questão do carbono, a gente pode dizer que a Gruner também tem como melhorar a questão da sustentabilidade no setor sucroalcooleiro? 100% correlacionado a essa questão do carbono, por dois fatores. Primeiro, a redução dos combustíveis fósseis, né? Nas nossas operações nós reduzimos 50% o consumo de combustível, então isso é uma pegada muito forte que a Gruner tem a ver com o balanço de carbono e também a questão do aumento de produtividade agrícola. Nós costumamos dizer que a cana-de-açúcar é uma cultura fantástica, né? A cana por si só, ela é muito eficiente nessa questão do carbono e quando a gente trabalha com Gruner, a gente aumenta a produtividade e produtividade nada mais é do que fotossíntese, né? Essa indústria a céu aberto que a gente tem, que é a cultura da cana, que está sendo eficiente nesse processo de fixação de carbono. Quando você fala nessa questão do meio ambiente, qual é a visão de ESG que a Gruner tem, que a Gruner pretende atuar? Como a gente tem falado bastante, os pilares ESG eles estão no DNA da Gruner. Né? Como a gente é uma empresa de produtores que vem do campo para o campo, a gente tem essa visão que o ESG tem que estar no nosso dia a dia e no dia a dia dos nossos clientes. E o ESG hoje ele já faz parte do ambiente de negócio, ele não é um conceito, né? Ele é uma realidade. Então as estruturas, né, os 3 pontos do ESG fazem parte desde a concepção da Gruner até a nossa ida ao mercado, a gente levar os nossos produtos. Então a parte socioambiental está dentro desse ponto e quando a gente fala em redução do combustível, aumento de produtividade agrícola, todos os pontos que melhoram o bem-estar dos colaboradores, dos nossos clientes, né? Os operadores eles têm muitos dispositivos no Gruner que melhoram a qualidade de vida deles. Então todos esses pontos eles estão alinhados com os conceitos de ESG e por isso que a gente fala que a gente leva o ESG para a ponta. A gente entrega isso não só na nossa indústria, mas na agroindústria, né? Nos nossos clientes finais. Como você vê essa estimativa de redução da safra para 2024 e 2025? A pergunta é muito boa, César, pelo seguinte fator. A redução da safra ela está correlacionada ao clima, né? Um ponto que você tocou anteriormente, a gente tem acompanhado isso. E a cana-de-açúcar é uma cultura de sequeiro que a gente maneja a água. E como que a gente faz para manejar a água na cultura da cana? A gente tem que ter água disponível no solo. Quando a gente faz o controle de tráfego, que é isso que eu vinha comentando, que a Gruner nasceu com esse cerne, com a intenção de garantir que as raízes de cana e o solo sejam preservados, o que acontece? A gente tem um solo preservado, onde a gente tem raiz em profundidade, onde a gente tem água em profundidade, onde a gente tem ar, porque o solo tem ar na concepção dele. E o que acontece é o seguinte, com tudo isso acontecendo, áreas com Gruner são menos propensas a sofrer com o clima. Então a gente já vem acompanhando algumas áreas de clientes que vinham passando por algumas dificuldades de clima, ou no meio da safra, que são as épocas mais secas,
onde as áreas de Gruner, 100% manejadas e trabalhadas com equipamento Gruner, elas têm melhor performance e agora, nesse momento, a gente consegue realmente diferenciar. O manejo Gruner, do solo Gruner que a gente chama, que o solo Gruner é o solo sadio, é o solo que tem água, é o solo que tem as condições perfeitas para os micro-organismos e para as raízes. Esse solo, ele vai ter menos impacto do que o solo que não tem Gruner. E a gente já vem acompanhando que áreas e clientes que têm Gruner vão sofrer menos nas mesmas regiões de clientes que não têm Gruner, justamente por a gente conseguir agregar nesse ambiente as máquinas agrícolas. No passado olhava-se as máquinas como meras ferramentas, né? Meros equipamentos. Hoje as máquinas estão integradas com a parte agronômica, não só a parte logística e operacional. Então, nesse cenário, o que a gente consegue enxergar? Onde a gente respeitou o solo e a planta, que é o manejo Gruner, o solo Gruner, versus onde isso não aconteceu, que é o manejo convencional e o manejo do passado. O solo Gruner e a lavoura Gruner vai ser muito menos impactada do que os demais. Você acha que a questão do clima é um grande desafio para o produtor de cana no Brasil? O clima é a única variável que a gente não controla, né? Então, nós fazemos tudo o que há de melhor, principalmente quem trabalha com Gruner tem o máximo de tecnologia. A gente acredita que o produtor de cana tenha trabalhado muito nas questões de janelas, né? Plantando na época correta, colhendo na época correta, e tudo isso é um ciclo que se fecha na safra. Agora, o clima é algo que a gente não maneja. Então, como eu disse, a cultura da cana é uma cultura de sequeiro que a gente maneja água, independente do clima, nós temos que trabalhar a água no solo. Normalmente a gente olha muito a água da precipitação, o que vem para a gente de água. E para se ter ideia, locais que você não respeita o solo e a planta, mesmo você tendo chuva, você não tem a água no solo, a água escorre e vai embora. Onde você tem Gruner, a precipitação acontece, a gente recebe a água da chuva e a água infiltra no solo. E a raiz da planta que trabalha com Gruner, ela vai ter acesso a essa água. Então o que a gente tem entendido é que cada vez mais o manejo agrícola, ele vai ter que preconizar a água no solo. E como a gente costuma dizer, normalmente a água, a precipitação, ela não some ao longo dos 12 meses, ao longo do ciclo climático. Ela só se redistribui. A gente teve um verão agora com poucas chuvas no centro-sul, um déficit realmente, as plantas sofrendo nos canaviais e a gente acompanha as áreas de Gruner sofrendo muito menos. Agora a gente acredita que a chuva vai acontecer e o Gruner também auxilia nisso, porque em momentos que a gente não espera chuva e tem chuva, o que acontece? O manejo logístico e de colheita das usinas, ele muda. E o fato de ter a flexibilidade do Gruner, o deslocamento ágil e a distribuição do peso naquele momento que ela cai no transbordo, ela está sobre, né, o trem de força, sobre a tração, a gente tem um equipamento mais equilibrado, de modo a gente conseguir ter o retorno pós-chuva com mais rapidez e mais qualidade, garantindo o não pisoteio da soqueira. Então, para fechar esse racional, o que eu costumo dizer? A gente não tem como prever o clima. Eu digo que cada safra é uma safra. E essa é uma que tem se mostrado mais desafiada em relação ao clima. E a gente tem que manejar a água que a gente tem, principalmente disponibilizar para as plantas da maneira correta, que é o que a gente tem feito com o Gruner. Qual é a dica que você dá, então, para aquele produtor que precisa se preparar para isso? Hoje, a gente tem um conceito muito forte na cultura da cana, que é olhar muito para a cana-planta, né? Olhar muito para a janela de plantio. A gente tem que plantar a cana na época correta, fazer uma cana de 18 meses robusta, com bastante volume, para a gente jogar as soqueiras, né? As canas de segundo corte em diante para frente, de maneira a ter maiores volumes de cana ao longo da safra. O que acontece é quando a gente só olha a cana de primeiro corte, de toda a moagem das usinas, a cana de primeiro corte representa 25% do volume total. Essa é a média de cana de primeiro corte que as usinas moem. Então o que eu quero dizer é que a gente tem que olhar as soqueiras, as canas de segundo corte em diante. E para se fazer o manejo de água em soqueiras, a gente tem que garantir que a gente tenha volume de cana no primeiro corte, mas que principalmente a colheita respeite solo e planta.
Isso o Gruner faz. A gente não pisa nas raízes, a gente garante o controle do tráfego e dessa forma, anos que a gente tem mais desafio agrícola nesse cenário de clima, a gente sofre menos e cada vez mais a lavoura está num ambiente equilibrado e sinérgico que mesmo com esses desafios ele tende a sofrer porque a água é super importante, nunca vai deixar de ser importante, a reposição dessa água no solo, porém a água vai ter mais acesso, aliás, as raízes vão ter mais acesso à água dentro desse manejo completo que a gente olha. André, muito obrigado pela sua participação, viu? César, obrigado. Para nós é sempre muito bacana estar com vocês. Esse momento que a gente fala de máquina, fala de tecnologia, mas o nosso entregável é mais cana com sustentabilidade, respeitando as pessoas, o meio ambiente, e isso se paga, né? A tecnologia ela veio para reduzir os custos operacionais, os custos agrícolas, de forma a gente ter mais cana, com uma unidade, né, a tonelada de cana mais barata, mais acessível e aumentar as margens dos nossos negócios. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a você e até a próxima.